Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver como que monta um gráfico de linha e como que se modifica alguns parâmetros da formatação dele, que é o necessário para fazer os primeiros exercícios. Então, para fazer um gráfico de linha, você está com o Excel aberto, coloquei aqui alguns dados fictícios e pus o comportamento de levantar, né? Vocês vão fazer um para cada comportamento. Então, o que eu tenho que fazer? Selecionar os dados, né, do primeiro até o 30º minuto, aqui eu pus só 15 para caber na tela, e vou aqui em inserir gráfico, escolho essa opçãozinha aqui de linha, tá? Clico ela e vou aqui, ó, na quarta opção, clico nela. Aí está aqui o gráfico cru, já com os dados que vocês colocaram de frequência acumulada. Agora eu vou modificá-lo, vou colocar os títulos para ele poder ir para o Word já com os títulos certinhos, tá ok? Muito bem, então vamos lá. Eu vou clicar dentro do gráfico, aparece aqui na barra de ferramentas, design do gráfico, muda a barra de ferramentas. E esse design do gráfico vem aqui do lado esquerdo, adicionar elemento do gráfico. Vou começar pelo título do gráfico. Título do gráfico. Vou pedir para colocar acima do gráfico, porque eu acho melhor, tá? Acima do gráfico. Venho aqui nessa linha, que é a mesma linha que nós utilizamos para a colocação da fórmula para fazer a frequência acumulada. Venho aqui, clico e eu vou escrever o título do meu gráfico, que é comportamento de levantar. Para cada um você coloca o título correspondente. Aí eu vou modificar o título do eixo vertical para poder, para que a pessoa que esteja vendo o gráfico saiba do que se trata, a que diz respeito esse gráfico. Então vou adicionar elemento do gráfico outra vez aqui, né? Venho aqui e vou colocar título dos eixos, vertical principal, certo? Vou na mesma linha onde a gente escreve os textos e vou colocar aqui frequência acumulada, certo? Bom, agora o que é que tem no eixo horizontal embaixo? São os minutos, então eu tenho que colocar também, adicionar elemento, título dos eixos, horizontal principal. Pronto, vou lá de novo na linha e coloco minutos. Pronto, está aqui o gráfico prontinho para vocês colocarem no Word, né, como primeiro exercício. Mas, como eu disse para vocês, quem já quer pular essa etapa e fazer de um módulo mais avançado, pode entregar sim para mim, só que aí você vai fazer 10 gráficos, né? Um para o levantar no nível operante, um para o levantar durante o treino ao comedouro, um para o andar em nível, entendeu? Então vai ficar 10 gráficos. Então vocês podem fazer menos, vocês podem fazer 5 gráficos que já comparem o nível operante com o treino ao comedouro. Então, vamos lá. Vou voltar aqui, deixa eu apagar aqui que eu já fiz isso daqui para a gente fazer junto. Então eu tenho aqui comportamento, a frequência acumulada em nível operante de um comportamento qualquer. Pode ser o próprio levantar, né? A gente pode usar como exemplo o próprio levantar. Então eu tenho aqui os dados em nível operante e os dados em treino ao comedouro, no CRF. Dá para ver pela demonstração dos números que foi menor, mas a gente tem que aprender, e é muito melhor, demonstrar isso através de um gráfico. Então vamos fazer o gráfico. Eu seleciono as duas colunas, venho aqui em inserir, vou de novo aqui, né, no gráfico de linhas e vou escolher outra vez o gráfico
o quarto gráfico, que é o gráfico que compara as duas colunas. Aí dá para ver aqui direitinho já que em CRF aquele comportamento de levantar teve uma frequência menor do que a frequência exibida pelo rato em nível operante, né? Agora vamos mudar os títulos do jeitinho que a gente fez daquela vez, né? Se por acaso você clicar sem querer fora do gráfico, você vai ver que vai desaparecer a aba design do gráfico. Então tem que clicar dentro do gráfico, tá bom? Clicou dentro do gráfico, aparece design do gráfico. Adicionar elemento, eu vou aqui mais rapidinho, né, para mostrar, ó, acima do gráfico. Venho aqui no mesmo lugarzinho, escrevo comportamento de levantar. Vou aqui adicionar elemento do gráfico, vou colocar título dos eixos, título do eixo vertical, frequência acumulada, certo? Vou lá embaixo adicionar elemento do gráfico, título dos eixos, horizontal principal, lá embaixo. Então eu vou escrever minutos. Tá ok, e tá pronto, tá pronto. Aí só tem um detalhezinho que eu costumo recomendar, que é para vocês aprenderem também um pouquinho a melhorar a apresentação do gráfico. Depois que você coloca o segundo elemento na parte inferior do gráfico, é como se o gráfico tivesse que se adequar a esse espaço que está sendo ocupado pelos minutos e pela legenda ao mesmo tempo. Então o gráfico fica comprimido, espremidinho, e né, dá para melhorar isso aqui um pouquinho mais. Então vamos lá. Adicionar elemento de gráfico. Como são duas variáveis, são dois comportamentos diferentes, um antes e outro depois do nível operante, nós vamos colocar legendas ao lado do gráfico, porque elas ficam melhor posicionadas lá. Então, adicionar elemento, legenda à direita. Pronto. Aí a legenda vem para cá, o gráfico volta a ter uma configuração mais visualmente mais adequada e você pode colocar no Word. E aí basta acrescentar, como eu pedi, aquele texto introdutório, mostrando que essa é a comparação do comportamento de levantar antes e depois do treino ao comedouro, ou é a comparação de levantar em nível operante e durante o treino ao comedouro. Não tem uma regra assim muito rígida do que escrever, né? Por isso eu mandei um modelo, é uma sugestão, né? Vocês podem aí se arriscar, escrever o seu próprio texto, por exemplo, o comportamento, no caso desse gráfico, o comportamento de levantar em CRF apresentou um aumento na frequência entre os minutos 4 e 7, que a gente vê que tem uma inclinação na curva aqui. Isso mostra aumento da frequência acumulada nesse momento, tá? E depois houve uma estabilização do comportamento, então não aumentou muito a frequência, por isso que a linha fica reta. O fato da linha subir é em decorrência de ser um gráfico de frequência acumulado. Então basta o animal expressar uma vez esse comportamento no minuto que a linha já vai ter que subir. Quanto mais ele expressa, quanto mais ele responde levantando, né? Quanto mais ele apresenta o comportamento de levantar, mais inclinada a linha vai ficar. E aí você faz esse tipo de análise, você olha em que ponto a linha começou a sofrer inclinação e você faz essa pontuação no texto, do jeito que eu mandei para vocês no modelo. Tá bom, pessoal? Agora eu vou passar para vocês o gráfico de barra, de taxa de respostas. Esse é frequência acumulada e o outro é taxa de respostas. Médias, né? Taxa de respostas por minuto, a gente chama, para deixar mais diferenciado, né? Falar só média, média do quê? Não é a taxa de respostas por minuto. Eu fiz a média de todo o comportamento
expresso pelo sujeito num dado período de tempo, que é aquele lá que dura o experimento. Tá bom? Então vamos lá, vamos para o gráfico de barra. Prontinho, pessoal? Vamos agora para o gráfico de barras. Ok. Então aqui vocês estão vendo uma planilha, né, com dados absolutos, né? Agora já não é mais frequência acumulada. São os dados conforme vocês foram marcando os pauzinhos no caderno ou naquela folha de registro, né, naquela planilha de registro, e aí depois vocês, na hora de passar a caneta, vocês puseram as frequências absolutas por minuto de cada comportamento. Então vocês vão ter uma tabela mais ou menos como essa aqui, né? Para quem não sabe, para fazer a taxa de respostas por minuto, você coloca o mouse no último local, assim, na última linha, para você poder visualizar bem. Vai aqui na direita, onde tem esse símbolozinho, né, que parece uma letra E, que é o símbolo de soma. Vai colocar a média e ele automaticamente já pega os 30 números, os 30 minutos, perdão, com os números que fazem parte de cada minuto. E aí ele faz tudo isso daqui como ele soma e divide pelo número de linhas, que dá a média ou a taxa de respostas por minuto. Então aqui é quanto o rato, em média, emitiu a resposta de levantar, tá certo? Bom, aí vocês pegam esses dados aqui, como eu expliquei para vocês, e vão trazer eles, vão copiar e colar só os valores para um lugar à parte, separado, né? Onde você coloca apenas o valor das taxas de resposta de cada um dos 5 comportamentos. Aí para fazer o gráfico de barra, você vai selecionar os valores que você obteve e mais a linha de cima que diz que é o identificador do comportamento. Vem aqui em inserir e vai usar agora a opção barra, a primeira aqui em cima, né? Dentro dela, vocês vão usar também a primeira que tem na linha de baixo, que é o ideal, né? Colocou aqui, já sai a taxa de respostas de todos os comportamentos. Aí, para mudar o gráfico, eu vou fazer bem mais rápido agora, porque a explicação já está na primeira parte do vídeo, quando eu falei do gráfico de linha. É tudo igual. Clicou dentro do gráfico, isso faz com que mude a aba aqui, né? Crie um conjunto de ferramentas diferentes, incluindo o design do gráfico. Vai adicionar elemento do gráfico, título do gráfico, acima do gráfico. E aí aqui em cima do gráfico, você vai colocar aqui comportamentos, né, do sniff, tá certo? Comportamentos do sniff. E aí vai adicionar também os eixos, né? Então, vertical, horizontal, você vai escrever aqui taxa de respostas. Opa, mas não era a frequência, como a frequência acumulada foi antes. Agora é taxa de respostas por minuto. Você pode pôr uma barrinha, minuto. Pronto, taxa de respostas por minuto. E aqui embaixo estão os comportamentos, né? Você pode até colocar aqui no título, ao invés de comportamento do sniff, pode pôr comportamentos em nível operante. Se você for fazer dois gráficos separados, um em nível operante e outro durante o treino, durante a modelagem, você vai fazer cada um deles desse jeito. Então, um se chama de comportamento em nível operante e outro comportamento em treino ao comedouro. Mas eu acho mais simples você deixar comportamentos em nível operante, porque daqui a pouco eu vou explicar a barra
dupla para comparar e fazer tudo numa só expressão, numa só apresentação gráfica, tá bom? Então tudo bem. Então, aqui nós já podemos copiar e colar, colocar dentro do Word, e esse fica sendo a taxa de respostas por minuto dos 5 comportamentos em nível operante. Agora vamos passar para o gráfico que faz a comparação. Então, eu vou direto aqui para a planilha 4. Tem os mesmos valores que vocês obtiveram, que eu mostrei no outro gráfico. E aqui, os valores que vocês obtiveram no segundo exercício. Então, nível operante é o primeiro, condicionamento, né, por reforçamento contínuo através da modelagem ou treino ao comedouro, vocês obtiveram estes valores. Então, agora vocês vão selecionar todos eles, junto com suas respectivas identificações de comportamento, que é a linha de cima, e vem aqui, inserir gráfico de barra, primeiro gráfico de barra. Pronto. Aqui você tem todos os elementos que você acabou de fazer. Dá para você perceber através desse gráfico o resultado, a expectativa em média dos resultados que nós obtivemos ao longo desses anos. Então, geralmente, as pessoas têm nível de levantar, farejar, limpar e andar menor durante o treino ao comedouro. E a pressão à barra aumenta, porque o animal começa a emitir este comportamento. Bom, aí a modificação dos títulos segue o mesmo padrão. Você vai adicionar título acima do gráfico, né? Aqui sim você deve colocar comportamentos do sniff, só para a gente identificar, tá? Na lateral, no título vertical, a gente vai colocar taxa de respostas por minuto. Por minuto. Muito bem. E aqui embaixo são os comportamentos, não há necessidade de identificar, todos eles já estão aí, né? Tá bem explicadinho, né? Não precisa colocar essa legenda do lado do gráfico, mas quem quiser pode colocar. Vamos ver como é que ela fica, se fica legal. Fica bacana, deixa assim. Pode colocar do lado direito, embaixo ou em cima. O melhor é do lado direito, tá? Então aqui está o gráfico pronto para você exportar. Se você for um pouco mais perfeccionista, esse pressionar barra aqui está na linha de baixo. Se você pegar e vir aqui com o mouse e puxar um pouquinho mais, ele já automaticamente configura a apresentação para caber tudo numa linha só. Aí é só copiar e colar e colocar lá no meio do texto conforme o modelo que eu falei. Então, esses são as taxas de respostas do comportamento do rato antes e depois da introdução ao treino ao comedouro, ou antes em nível operante e após o treino ao comedouro. Você coloca esse tipo de texto introdutório no seu gráfico. Então, esse fica sendo um gráfico que vale para os dois exercícios. Você pode fazer desse jeito, é o recomendado para mim. Tá certo, pessoal? É isso daí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, certo? Grande abraço, até mais.